I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with the Fala meus bons, cá falando, vamos falar sobre Resident Evil 7, esse jogo que foi tão importante para a franquia Resident Evil. É um jogo sensacional, inclusive ele sempre tá entrando em promoção aí. O jogo fica bem baratinho, na faixa dos R$30, um jogo base, né, que eu vejo ali na Microsoft Store. Enfim, o Resident Evil 7 é um jogo na qual a Capcom, desenvolvedora responsável pela franquia Resident Evil, conseguiu dar aquela respirada em relação aos últimos jogos da franquia, que vinha sendo alvos de muitas críticas negativas, porque os últimos jogos da franquia Resident Evil fugiam muito da proposta original dos jogos lá atrás. Antes de falarmos mais sobre o Resident Evil 7 e do porquê ele foi um alívio para os desenvolvedores e também para boa parte dos fãs, vamos fazer uma viagem no tempo e voltar lá para 1996, ano na qual foi lançado o primeiro Resident Evil. Resident Evil, conhecido no Japão como Biohazard, o primeiro título da franquia foi lançado em 1996. Originalmente, ele foi lançado para PlayStation. Manos, pra gente voltar aqui no Resident Evil 1, eu vou estar utilizando o Resident Evil 1 Remake, ok? Essa gameplay que vocês estão vendo de fundo aí é o do Resident Evil 1 Remake, o remaster do remake que saiu para Xbox One. Como eu não tenho uma versão original do Resident Evil 1, eu vou estar utilizando a gameplay do Resident Evil 1 Remake, ok? Bom, inclusive, antes de a gente se aprofundar ainda mais no assunto, meus bons, eu peço que deixe aquele like para dar aquela fortalecida. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, meus bons. Vou ficar muito feliz, é nós, tamo junto. Bom, o primeiro Resident Evil trouxe uma proposta de ser um jogo focado em survival horror. A gente tem a opção de jogar o jogo tanto com Chris Redfield quanto com a Jill Valentine. Os dois são membros de uma força-tarefa de elite conhecida como STARS. É, doidão, é os STARS. Os caras são casca grossa, hein? Mas mesmo sendo assim, isso não impede deles passarem maus bocados ali nas mãos dos zumbis e dos monstros. A equipe alfa dos STARS, que é composta principalmente por Chris Redfield, Jill Valentine, Barry e Wesker, enquanto eles investigam os arredores da cidade de Raccoon City, após o desaparecimento de membros da equipe, eles acabam ficando presos em uma mansão infestada por zumbis e monstros. O jogador, tendo escolhido jogar com a Jill ou Chris, deve explorar a mansão e descobrir seus segredos e uma maneira de escapar. O desenvolvimento de Resident Evil foi liderado por Shinji Mikami, passando por várias reformulações. Trabalharam nele para Super Nintendo, também trabalharam nele como um jogo em primeira pessoa totalmente em 3D para PlayStation em 1994, isso também segundo as fontes que eu vi. Até que foi lançado ali em 1996 originalmente para PlayStation, o jogo em terceira pessoa com cenários pré-renderizados. A jogabilidade dava bastante ênfase em gerenciamento de inventário, exploração e resolução de quebra-cabeças, os famosos puzzles. O primeiro Resident Evil foi bem recebido pela crítica e muitas vezes creditado por ser o jogo que define o gênero de survival horror. Pra você ver a moral que o Resident Evil teve, ok? Já com o seu primeiro jogo ali. Então foi um jogo que trouxe muito essa pegada survival horror. Quando você jogava, você sentia que os personagens ali tinham dificuldade para enfrentar aquela situação. Mesmo sendo de uma equipe de elite, você jogando, você sentia que você precisava gerenciar bem os seus itens para você poder sobreviver àquela situação. Mesmo sendo um soldado de equipe especial, você era um simples humano ali em meio àquelas armas biológicas. Você sentia a limitação de um ser humano em meio àqueles monstros, em meio àquela situação pavorosa que se encontrava ali os personagens. A franquia seguiu fazendo sucessos com Resident Evil 2, Resident Evil 3, Nemesis. Saiu também outros Resident Evil que não seguiam a linha numerada dos jogos principais. E aí então veio o Resident Evil 4, que foi um jogo que ele trouxe uma proposta diferente, né, trazendo inovações para a franquia, como a câmera acima do ombro, que foi uma tendência para jogos futuros. Resident Evil 4 ele trouxe novos ares para a franquia, mas foi um jogo que trouxe uma proposta de ser um jogo com muito mais ação, um personagem bem mais overpower. Inspiração até da época, né, que os filmes que faziam sucesso na época eram filmes como Matrix, entre outros filmes de ação que faziam sucesso ali no começo dos anos 2000. Na época, apesar de o Resident Evil 4 não ter caído nas graças de parte dos fãs que preferiam o estilo clássico da franquia, Resident Evil 4 ele vendeu muito, foi um sucesso de vendas, cara. Foi um sucesso estrondoso de vendas o Resident Evil 4 ali, né? E a Capcom pensou logo, então é aqui que está o ouro. Então a sequência seguiu a linha ali do Resident Evil 4. Então eis que chega o Resident Evil 5 com muita ação também, seguindo a linha ali do Resident Evil 4. Só que esses Resident Evil que vieram a seguir, depois do Resident Evil 4, foram cada vez mais aumentando a ação. Então eles quiseram trazer cada vez mais aquela ação exagerada. Cada vez mais eles quiseram que o jogo fosse
fosse maior que o outro em relação à ação, entende? Então se no Resident Evil 4 o Leon desviava de lasers fazendo marabalismos ali, fazendo movimentos radicais, no 5 o Chris só com uma rocha, uma pedra com um punho, entende? Empurra a pedra com um punho no soco, na base do soco. Já no Resident Evil 6, no final da campanha do Leon, a gente enfrenta um dinossauro Transformers, uma parada totalmente maluca, entende? Resident Evil 6, apesar de ser um jogo que eu gosto bastante, o 5 também é um jogo que tem ali, parece ser uma mistura de Velozes e Furiosos, Missão Impossível, Transformers, tá ligado? É uma mistureba total, manos, de ação. E de novo, tanto o 5 quanto o 6 são jogos que eu curto bastante. São jogos que eu acho super divertido, mano. Mas eles vinham sendo alvos de críticas negativas por parte de uma parcela dos fãs, né, mano? Apesar de os dois, né, tanto o Resident Evil 5 quanto o Resident Evil 6 terem vendido bastante. Só que o Resident Evil 6 ele vendeu um pouquinho menos que o Resident Evil 5. Por mais dele ter vendido bastante também, assim como o 5, mas ele ficou um pouquinho abaixo do 5. Isso seria caso de ficar preocupado, né? A Capcom? Será? Então os jogos da franquia Resident Evil já estava mostrando um sinal de fadiga, saturação, críticas negativas em excesso de parte da parcela ali dos fãs, memes, tiração ali com a franquia, né? Pelo jogo tá ali com a ação super exagerada. Manos, o que eles se empenharam pra fazer o Resident Evil 6, cara, era um projeto assim grandiosíssimo pra franquia, que era, cara, juntar ali muitos dos personagens principais ali da franquia, com uma variedade de campanhas, com um nível de ação estratosférico também. Então Resident Evil 6 realmente era pra ser um projeto grandioso. Manos, o empenho e a dedicação que eles tiveram pra fazer o Resident Evil 6, cara, foi uma coisa estratosférica, uma coisa que eles imaginariam que o jogo seria grandiosíssimo mesmo. Pique na pegada dos Vingadores ali, certo? Da Marvel. Só que o jogo acabou ficando abaixo do Resident Evil 5 em questão de vendas. Por mais dele ter vendido bem, mas isso é um sinal de alerta, certo? A franquia Resident Evil precisava de um respiro. Eis que eles lançam na mesa o Resident Evil 7. Lançado em dia 24 de janeiro de 2017, o Resident Evil 7 vinha para renovar a franquia, trazer novos ares. Até com um novo protagonista o jogo veio, trazendo uma perspectiva de câmera totalmente diferente, né, do habitual da franquia. E alguns fãs podem ter torcido o nariz pelo jogo ter vindo com a câmera, né, em primeira pessoa. Uma boa parte dos gamers, das pessoas que jogam videogame, né, e até de amigos meus que já falou pra mim que não curte muito jogar o jogo em primeira pessoa e que prefere jogar o jogo em terceira pessoa. Para essa galera o jogo não era bem visto, e até para uma parte dos fãs ali que era acostumado com Resident Evil em terceira pessoa e nos clássicos também com aquela câmera fixa, né, viu o jogo, cara, com maus olhos, né, com essa proposta dele vir com uma câmera em primeira pessoa, certo? Mas o Resident Evil 7 mostrou o seu valor, mano. Se você ainda não jogou Resident Evil 7, mano, por ele ser um jogo em primeira pessoa e você não curte jogos em primeira pessoa, cara, dá uma chance pra esse jogo, mano, pra o Resident Evil 7, tá ligado? Porque é um jogão, mano, é um jogaço. Então o Resident Evil 7, mano, é um sucesso, tá ali no top 3 dos Resident Evil mais vendidos da franquia. O Resident Evil 7 ultrapassou o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 em número de vendas, mostrando que realmente a franquia precisava desse respiro. Se minhas pesquisas estiverem certas, o Resident Evil 5 e o Resident Evil 6 estão ali na casa dos 8 milhões vendidos, enquanto o Resident Evil 7 tá na casa dos 12 milhões de vendas. Mano, eu já vi fã raiz da franquia ali que prefere os jogos clássicos ali da franquia Resident Evil falando que o Resident Evil 7 é bem melhor do que o Resident Evil 5 e 6. E olha que o Resident Evil 5 é protagonizado pelo Chris, né? E o Resident Evil 6 tem o Chris, tem o Leon, né, mano? Mas o Resident Evil 7 traz de volta muitas coisas do clássico, né? Enquanto o Resident Evil 5 e 6 esquece ali da essência da franquia, mano. O Resident Evil 7, por exemplo, valoriza os puzzles, traz uma pegada mais de medo, de impotência do nosso personagem em relação à situação vivida ali no momento do jogo ali. A gente sente que o nosso personagem tem uma limitação ali no meio daquela situação com aqueles monstros. A gente sente a essência do Resident Evil clássico, mano. A gente vê elementos survival horror no jogo, ainda mais se você joga o jogo ali no modo mais difícil. Então é o jogo resgatando a essência ali dos jogos clássicos, certo? Apesar de o jogo ter características diferentes do Resident Evil, da franquia em si, apesar deles terem trazido coisas diferentes aqui, bastante diferentes nesse Resident Evil 7,
mas respeitaram a franquia, respeitaram a essência original aí da franquia Resident Evil. Esse jogo foi realmente um resgate do medo, de você jogar um Resident Evil e você sentir medo da situação ali que se encontra o nosso personagem. Eles se preocuparam tanto em resgatar essa parada do medo, manos, que eles se inspiraram, eles trouxeram inspirações de filmes de terror, como por exemplo o filme Evil Dead, de 1981. Eu não cheguei a assistir esse filme, mas eu vi em um site que o Resident Evil 7 teve muita inspiração e trouxe muitas referências desse filme. Parece que o filme conta histórias de amigos que vão para uma cabana no pântano para relaxar e as coisas desandam lá e o bicho pega. Então você nota a referência aí, você nota a semelhança, né? Amigos que vão para uma cabana no pântano. E o Resident Evil 7 ele se passa numa ambientação muito assim parecida, né? Uma coisa meio que pântano. E olha essa parte da sinopse desse filme, manos. Ash deve ser um personagem lá, um dos protagonistas do filme, eu não sei porque eu não assisti. Ele tenta salvar a namorada dele possuída, mas a coisa se torna nada fácil e o terror toma conta da casa. Fala se isso não é a situação do Ethan com a Mia. Me diz se vocês não ficaram tensos e com medo nessa parte aqui quando vocês estavam jogando. É, meus bons, não passava nem Wi-Fi. Essa parte você não sabia se você descia da escada ou se você desligava o videogame, mano. Claro que vai aparecer o herói dizendo, ah, não sentia medo nenhum nessa parte, eu não tive medo, não tive medo nenhum. Mas cara, eu duvido se você não estiver jogando esse jogo às 3 da madrugada, sozinho, no escuro, você não tiver medo dessa parte. Duvido que você não tenha medo dessa parte. E a inspiração em filmes não fica só no Evil Dead. Temos também inspiração no filme Jogos Mortais. O filme coloca pessoas que cometeram algum erro na vida ali em um espaço para lutar pela sua sobrevivência, jogando ali jogos mortais e super violentos, arquitetado ali por um vilão, por um psicopata. No jogo a gente conhece o Lucas, um membro da família Baker ali infectado, que ele age como um psicopata, ele gosta de fazer jogos ali mortais e violentos. E isso te lembra alguma coisa? Sim. Filme Jogos Mortais, né? E uma das inspirações mais conhecidas de filme em Resident Evil 7 é o Massacre da Serra Elétrica. No começo a gente vê o Ethan ali, né, quando ele acorda e se depara com aquela família pirada ali. O Jack ali todo estressadão corta o braço do filho dele. Então no filme lá do Massacre da Serra Elétrica, o cara da serra lá corta o dedo de Sally. Então a gente nota referências, nota a inspiração sobre o filme ali. Esse filme da Serra Elétrica eu tô meio que por fora dele também, porque faz tempo que eu assisti um da franquia, então enfim. Só sei que essa parada do Resident Evil 7 ter inspiração e trazer referências do filme da Massacre da Serra Elétrica é bem conhecida, né, gente? Inclusive está no site em que eu vi de filmes ali, de lista de filmes que inspirou o Resident Evil 7. Inclusive, manos, a lista é grande, viu? Tem vários filmes em que o Resident Evil 7 se inspirou e trouxe referências aí pro jogo. Então, fazendo o simples e trazendo de volta a essência da franquia, a Capcom pôde dar um respiro com o Resident Evil 7. A franquia voltou com tudo com esse jogo. E Resident Evil 7 foi um sucesso, manos. E aí, manos, vocês jogaram já o Resident Evil 7, manos? Comenta aí. Se você ainda não jogou esse jogo, mano, dá uma chance porque o jogo é muito bom. Mas vou ficando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, dá aquele like pra dar aquela fortalecida. E se ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, meus bons. Fica muito feliz, é nóis, tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo assunto.